Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o vosso louvor transborde de minha boca. Meus lábios exultarão cantando de alegria. Aleluia. Salmo 70, versículo 8.23. Existem pessoas que se opõem à vontade de Deus e tentam destruir o testemunho de fé dos seguidores de Jesus. No entanto, dos próprios obstáculos brotam novas possibilidades para a comunidade nessa missão que nós temos que assumir todos os dias. E nessa caridade nós devemos viver nesse movimento de amor. A caridade divina é esse amor que quer ser correspondida. Portanto, vamos aderir ao amor, amando a Deus e amando ao próximo, como a nós mesmos. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus remediar nossas culpas, pedir perdão. Pedir perdão é reconhecer que erramos. Reconhecer-se pequeno é o modo de nos tornarmos como que participantes desse ato de que Deus nos redime mediante a remissão que nós adquirimos por seu sangue derramado na cruz. Vamos pedir perdão neste momento, perdoando a pessoa dos nossos irmãos. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 a 8. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra.
Filipe desceu em uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Evangelho de João 6, versículo 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Um momento tão especial, onde nós justamente vivenciando esses tempos, como na primeira leitura nós percebemos que os planos de Deus são o reino e aqueles que representam o antirreino tentam destruir. No entanto, pelos obstáculos, encontramos motivações nesse mesmo Deus para dar prosseguimento, como aconteceu na primeira leitura dos Atos 1 a 8, que vai mencionar uma grande perseguição que havia começado contra a igreja de Jerusalém. E ali diz a palavra, e todos, com exceção dos apóstolos, aí, com exceção dos apóstolos, todos se dispersaram pelas regiões da Judéia
e da Samaria. Como nós já havíamos dito aqui, que os judeus abraçaram a fé. Jerusalém estava tomada de cristãos, ainda não eram chamados cristãos, apenas fiéis. Fiéis que seguiam os apóstolos, que seguiam a Cristo, os ensinamentos de Cristo. Mas houve a perseguição em Jerusalém e grande número desses fiéis foram dispersados. E ali é mencionado o sepultamento de Estevão, o primeiro mártir após Cristo, enquanto Saulo justamente devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. E assim começou a grande perseguição contra a igreja. E diz o Evangelho, diz a palavra: entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Que maravilha! Não sei se vocês perceberam, os dispersados não desistiram, não desanimaram. Eles foram dispersados, exilados de suas cidades, mas não desistiram, não desanimaram, mas por onde se dispersavam, por onde diziam, levavam a palavra de Deus, e assim essa dispersão terminou sendo bom para nós, porque aqueles que eram considerados fiéis seguidores, eles levavam as palavras nas cidades onde eles eram exilados. E aqui aparece a pessoa de Filipe, que diz: desceu a uma cidade da Samaria e anunciava ali naquela cidade o Cristo. As multidões então seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E ali havia unanimidade em escutá-lo, pois viam os milagres que ele realizava em nome de Jesus. Era grande alegria, diz a palavra, naquela cidade, porque muitos sinais se realizaram, espíritos maus eram libertos, numerosos paralíticos, aleijados eram curados. E por isso nós cantamos no Salmo responsorial, o Salmo 65, vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens, como os realizados pelos primeiros fiéis, os apóstolos, como Filipe realizou. Está aí Filipe na Samaria, aí, colocando em prática o ensinamento de Cristo. E nós cantamos justamente: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. É toda a terra que deve aclamar a esse Deus. Se não fosse essa dispersão dos cristãos, o Evangelho não teria ido mais adiante. Se não fosse a dispersão, o Evangelho e a nossa igreja não estaria hoje em Roma. Se não fosse a dispersão, que seria da nossa fé? Por isso nós cantamos: aclamai o Senhor Deus, cantai salmos ao seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação. Como são grandes as obras de Deus, por toda a terra devemos adorá-lo, proclamar o seu louvor e dar glórias ao seu santo nome. Aclamar o Senhor Deus é justamente reconhecer o que Ele fez por nós. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 a 40, Jesus vai dizer à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui Jesus vai expressar claramente a compreensão da Eucaristia, que é de fundamental e essencial importância na vida do cristão. Possamos entender que Jesus se mostrou no pão. Eu sou o pão da vida, e não disse eu estou simbolizado no pão. Não, muitos estão aí se enveredando, se afastando da Eucaristia por denominações que estão a apresentar Jesus como símbolo no pão. Não é símbolo. Isso é ir de contra a fé católica, porque Jesus Cristo deixou
claramente e que possamos desfrutar desse sacramento fundamental e essencial para a nossa caminhada, para nos alimentarmos, alimentar nossa vida espiritual, uma vez que Ele é a fonte da vida eterna. A vontade do Pai, ao enviar Jesus, é que todos creiam e possam ser salvos por Ele, e assim não se perca nenhum dentre os seus filhos e filhas. É importante que Jesus frisou isso daí, que todos creiam. Veja que o Evangelho começa dizendo o quê? Eu sou o pão da vida. É preciso que todos creiam que Ele é o pão da vida. Não é aquela crença de dizer, eu creio que Jesus é o Senhor, é o meu Senhor. Não, é crer naquele que se fez alimento e me alimentar dele, como o próprio Cristo disse. Esta é a verdade. E que ela não deve se perder por heresias que não acreditam no maior milagre. Veja que a primeira leitura diz que Filipe realizava muitos milagres, muitos sinais, e aqui está o maior sinal, Jesus Cristo que se faz pão e nos alimenta. Porque acredito em todos os milagres e não acredito na consubstanciação, onde Jesus, Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Portanto, é preciso essa comunhão com Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia. É necessário nos alimentarmos para que tenhamos vida, vida plena. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O sacramento da Eucaristia nos aproxima de Jesus, de uma vez por todas, nessa sintonia de permanecermos sempre unidos a Ele. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E a gente deve entender, como o próprio Cristo disse, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pois esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como veremos Jesus Cristo, se não presente no pão? É preciso ver Jesus, e a forma de vê-lo é como ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. É necessário reconhecê-lo no pão. Jesus é o pão da vida. Acreditar em Jesus como alimento é garantir a vida eterna. É a certeza da ressurreição. Quantas crianças hoje são afastadas do sacramento, justamente mais importante, o sacramento da Eucaristia, por pais que abandonam a fé, por pais que não vão para participar desse sacramento. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é, portanto, aquele que garante o nosso alimento essencial, espiritual, que nos garantirá a vida eterna. Ele já fez a parte dele, mostrou-se no pão. Eu sou o pão da vida, e eu tenho feito a minha parte. Quem crê, quem me vê e crê em mim, terá vida eterna. É necessário ver Jesus no alimento, para que, acreditando, possamos nos alimentar e receber a vida eterna. Ó Jesus, pão da vida, quiseste ser alimento para nos garantir a vida e a ressurreição eterna. Ajuda-nos a nos alimentarmos do teu pão, a termos fé e a sermos verdadeiros discípulos e discípulas, cumpridores de tua palavra. E assim, Jesus, aumentai a nossa fé. Pão da vida, vem me alimentar. Alimenta minha fome e sacia minha sede. Vem, Senhor Jesus. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Já rezou as laudes hoje? Deixei aqui o link para você rezar. Não esqueça de rezar, colocar em dias, porque quem reza se salva. Quem não reza, você mesmo responde. Se salva? É necessário nós nos alimentarmos justamente da oração. E a oração principal é a Eucaristia. E as laudes faz parte do corpo da celebração, dessa celebração, que é uma celebração diária, que é uma oração que é a vigilância da espera do Senhor. Portanto, existe as laudes de manhã, existe justamente as horas médias, que vai de 9 até as 3, e existe as vésperas, que é justamente às 17 horas, 16, 17 horas, e existe até as completas à noite. Portanto, é assim que devemos nos preparar para a vinda de Jesus.